Bom dia, hoje eu vou falar sobre um texto, João, primeira epístola de São João 3:2, sobre os condicionamentos da santificação. 1 João 3:2. Caríssimos, desde agora somos filhos de Deus, mas não se manifestou ainda o que havemos de ser. Sabemos que, quando isso se manifestar, seremos semelhantes a Deus, porquanto o veremos como Ele é. E todo aquele que nele tem a esperança torna-se puro, como Ele é puro. Todo aquele que peca transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis que Jesus apareceu para tirar os pecados e que nele não há pecado. Todo aquele que permanece nele não peca, e todo o que peca não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos seduza. Aquele que pratica a justiça é justo, como também Jesus é justo. Aquele que peca é do demônio, porque o demônio peca desde o princípio. Eis porque o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do demônio. Todo o que é nascido de Deus não peca, porque o germe divino reside nele. E não pode pecar, porque nasceu de Deus. É nisto que se conhece quais são os filhos de Deus e quais são os do demônio. Todo o que não pratica justiça não é de Deus, como também aquele que não ama ao seu irmão. Pois esta é a mensagem que tendes ouvido desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não façamos como Caim, que era do maligno, matou seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más e as do seu irmão justas. Correto? Não pecar, ser justo. Beleza. Todo mundo concorda com isso? Isso é ser filho de Deus, isso é ser de Jesus Cristo. Porém, eu vou até sublinhar na minha Bíblia para que eu nunca mais me esqueça. A palavra principal aqui, que caríssimos, desde agora somos filhos de Deus. Mas, esse mas, não se manifestou ainda o que havemos de ser. Não se manifestou ainda o que havemos de ser. O que é que havemos de ser que não se manifestou ainda? Olha aqui. A justiça. É justo, como também Jesus é justo. Aquele que peca é do demônio, porque o demônio peca desde o princípio, porque o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do demônio. Todo que é nascido de Deus não peca, porque o germe divino reside nele. E não pode pecar porque ele nasceu de Deus. Isto, meus irmãos, amados irmãos, a justificação, a gente já é justo, justificado perante Deus, mas a santificação completa e total e a completa ação de santificar de Deus se dá depois que Deus voltar. Mas não se manifestou ainda o que havemos de ser. Não se manifestou ainda o que havemos de ser. Não se manifestou ainda não existe em nós o que devemos ser. Ainda não somos o que devemos ser. Ou seja, nós ainda pecamos, irmãos. Nós ainda estamos condicionados, infelizmente, por ação do pecado na nossa carne, a pecar. O pecado ainda nos acompanha. O pecado ainda habita em nós. Mas alguém pode falar, não, não, somos justificados diante de Deus, o pecado não tem mais poder sobre nós. Romanos 7, número 15. Não entendo absolutamente o que faço, pois não faço o que quero, faço o que aborreço. E se faço o que não quero, reconheço que a lei é boa. Mas então não sou eu que o faço, mas o pecado que em mim habita. Eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita o bem, porque o querer o bem está em mim, no meu espírito, óbvio, né? Isso é um parênteses meu. Mas não sou capaz de efetuá-lo. Não faço o bem que quereria, mas o mal que não quero. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu que faço, mas sim o pecado que em mim habita. Encontro, pois, em mim esta lei: quando quero fazer o bem, o que se me depara é o mal. Deleito-me na lei de Deus, no íntimo do meu ser. Sinto, porém, nos meus membros outra lei, que luta contra a lei do meu espírito, e me prende à lei do pecado. Me prende à lei do pecado, que está nos meus membros. Homem infeliz que sou, quem me livrará deste corpo que me acarreta à morte? Graças sejam dadas a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim, pois, de um lado, pelo meu espírito, sou submisso à lei de Deus.
De outro lado, por minha carne, sou escravo da lei do pecado. Tá aqui, gente. Paulo falou sobre isso. A lei do pecado ainda habita na gente. O pecado ainda acontece. Os comportamentos, por muitas vezes errados que nós temos, estão condicionados à nossa carne e não ao nosso espírito. E aquele que nasce tem que nascer de novo em espírito. Se o nosso espírito se deleita em Deus, é a carne que pratica o pecado e não nós. Aí sim, estamos sendo progressivamente santificados, né? Porque vamos começar a repelir o pecado e o espírito começará a ser mais forte por sobre a carne. Isso quer dizer que num estalar de dedos a carne para de pecar? Não! É o que Paulo está dizendo aqui. O mal que eu não quero, esse eu faço. Não é num estalar de dedos. Não é botar o pé dentro de uma igreja e tudo muda. Não é assim. Não é assim que Paulo nos explica, não é assim que João está nos dizendo, não é assim que Jesus nos disse. De agora em diante, pois, já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Jesus Cristo. A lei do Espírito de vida me libertou em Jesus Cristo, da lei, do pecado e da morte. O que era impossível à lei, visto que a carne a tornava impotente, Deus o fez, enviando por causa do pecado o seu próprio filho numa carne semelhante à do pecado. Condenou o pecado da carne, na carne, a fim de que a justiça prescrita pela lei fosse realizada em nós, que vivemos não segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne gostam do que é carnal. Os que vivem segundo o Espírito apreciam as coisas que são do Espírito. Ora, a aspiração da carne é a morte, enquanto a aspiração do Espírito é a vida e a paz. Porque o desejo da carne é hostil a Deus, pois a carne não se submete à lei de Deus, e nem o pode. Os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito, que, se realmente o Espírito de Deus habita em vós, se alguém não possui o Espírito de Cristo, este não é dele. Ora, se Cristo está em vós, o corpo, em verdade, está morto pelo pecado, mas o Espírito vive pela justificação. Se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dos mortos habita em vós, ele que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos também dará a vida a vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que habita em vós. Portanto, irmãos, não somos devedores da carne, para que vivamos segundo a carne, a vez de morrer, mas, se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, vivereis, pois todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porquanto não recebestes um espírito de escravidão para viverdes ainda no temor, mas recebestes espírito da adoção pelo qual clamamos, Abba, Pai. O Espírito mesmo dá testemunho ao nosso espírito de que somos filhos de Deus. E se filhos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, contanto que soframos com ele para que também com ele sejamos glorificados. Soframos com ele, soframos ainda o efeito do pecado e a mortificação do pecado. Acontece que o pecado não morre tão fácil. O pecado ele não é uma coisa que, deu, estou em Cristo, meu espírito matou o pecado, estou livre de tudo. Não é tão rápido assim. Gostaríamos todos que fosse, mas não é. É uma ação progressiva que vai nos santificando durante a vida e que é completa na morte, na glorificação, em que veremos Cristo face a face. Daí sim seremos santificados completamente, 100% santos, né? Caso contrário, se nós fôssemos capazes de sermos completamente santos em vida, seríamos trasladados tal qual Elias e Enoque, né? Então, essa santificação ela se dá progressivamente, como havemos de ser futuramente. Essa mortificação ela também é progressiva, por isso que o mal que eu não quero, isso eu faço. Por isso que estou ainda preso, meus membros ainda estão presos à lei do pecado. Por quê? Porque estamos presos no corpo desta morte. O pecado está preso dentro dos nossos membros, né? Então a nossa carne ainda é pecaminosa, porém não nos gloriamos nela. Não temos prazer com isso. A carne o faz, não eu que faço, a carne o faz, porque é dela, não o meu espírito. O meu espírito não está junto quando a carne comete o pecado. A carne o comete porque ela está presa ao corpo desta morte, que é o pecado, as obras deste mundo. E o meu espírito não está ali. Então não sou eu que faço. Obviamente,
o pecado vai sendo mortificado pelo Espírito de Jesus Cristo agindo na nossa vida. Porém, o pecado não deixa de existir. Ele não desaparece, ele não some, não evapora num estalar de dedos. Mas o Espírito de Deus o mata pouco a pouco, pedacinho a pedacinho, vai nos tirando e matando esse pecado. E com isso, a vida vai sendo de esperança em Jesus Cristo e na fé de que um dia seremos livres, completamente livres da ação do pecado. Enquanto não formos completamente livres, estaremos fadados a cometer os pecados. Porém, não é o espírito que o comete, mas sim a carne. Com isso, eu quero exemplificar muito bem de que os fariseus conseguiram encontrar defeitos em Deus, em Jesus Cristo, no perfeito. Todos concordamos que Jesus Cristo é perfeito. No entanto, mesmo os fariseus conseguiram achar defeitos em Cristo. Sentar com pecadores, beber, falavam que ele blasfemava, que dizia heresias. Gente, se nós, seres humanos, pessoas que eram versadas na lei, conseguiram encontrar defeitos e erros em Cristo Jesus, o perfeito que não teve pecado, quanto mais um líder hoje em dia poderá achar em nós, imperfeitos? Dá para elencar uma lista de erros que a gente tem e que comete. Contanto, agimos pelo Espírito, pela comunhão com Deus, para que sejamos melhores. Tendo em vista isso, os comportamentos que temos não são as coisas que nos definem. O que nos define é a nossa comunhão com Cristo e o nosso espírito de falar e viver em verdade, mesmo pecando, agindo de forma mais justa pelo Espírito e agindo pelo Espírito na nossa vida. Com isso a gente não elimina o pecado, a gente começa a se afastar, gradativamente a gente se afasta do pecado, até que um dia, com a glória de Deus, o pecado não agirá mais nas nossas vidas. Entretanto, esses comportamentos nos acompanharão. João Batista era falado pelos fariseus que o João Batista não bebe do vinho, isso é um herege. Jesus Cristo bebia do vinho. Jesus Cristo é um beberrão, é um bêbado, né? Poxa, se tu não faz, tá errado, se tu faz, tá errado. Entendam esse equilíbrio, que é possível achar pecado, conseguiram achar pecado em Deus, em Jesus Cristo. Quanto mais em nós, réis humanos, que não somos nem de longe perfeitos. Então, sempre que alguém procurar defeitos, vai achar. Mas não é para isso que Deus nos chama. Deus nos chama para nos amar, para amarmos uns aos outros e vivermos pelo Espírito em santidade. Mas essa santidade só vai acontecer quando Jesus Cristo voltar. Não fiquemos achando erros uns nos outros, dizendo que a mulher não pode se maquiar, não pode cortar o cabelo, tem que usar saia, dizendo que o homem tem que botar terno, não pode isso, não pode aquilo. Não é isso. Se você consegue colocar Deus dentro de uma caixinha, ele não é Deus. Se esse comportamento que eu consigo mudar facilmente, que agora é só comprar terno e não tem mais outros tipos de roupa, só vou usar terno, e é isso que me salva, é isso que me santifica, então Deus é desse tamanhinho. Deus cabe dentro da minha mente, Deus cabe dentro das minhas atitudes. Deus não cabe dentro disso, gente. Deus não pode caber, porque senão ele não é Deus. Se Deus cabe dentro do meu comportamento, ele não é Deus. Simples assim. Porque é só eu me comportar. É só fazer isso, isso e aquilo. Isso é a mesma coisa que os judeus falavam. Porque eu sigo a lei, eu não vou lembrar agora o nome do fulano, não fala, mas era o jovem rico que ele fala, não, mas desde a minha mocidade eu tenho cumprido a lei. Meu comportamento tem sido certo. Então tá beleza, então eu vou pegar no teu coração. Vende tudo que tu tem e me segue. Não seguiu. Por quê? Porque o coração não estava mudado. Quando Jesus Cristo fala para Nicodemos, ele fala renascer em espírito. Não renascer com as tuas roupas, não renascer com o teu comportamento, ou beber, ou deixar de beber vinho, ou fazer isso, ou deixar de fazer isso. Ele não fala sobre isso, ele fala sobre o coração, sobre o espírito. É isso, é esse nascer de novo, que nos faz filhos de Deus e que nos transforma, pouco a pouco, e não um estalar de dedos. Então, que a gente possa nos amar e parar de ficar apontando o pecado um do outro, porque isso é mesquinho, errôneo e não vem de Deus. O jugo de Deus é manso e o fardo dele é leve. É assim que é a vida do cristão. Quem gostou, dá um curtir. Muito obrigado. Deus abençoe a todos.